Olá, que alegria ter você aqui comigo hoje. Alguma vez você já se sentiu como se estivesse vivendo um capítulo da sua vida que simplesmente não faz sentido? Talvez você esteja enfrentando um momento de confusão, de dor ou simplesmente um período de espera que parece não ter fim. Você olha para o seu passado, para suas escolhas e pergunta: como eu vim parar aqui? E para onde eu vou a partir de agora? Se você se identifica com isso, eu quero que você respire fundo e ouça com o coração o que tenho para te dizer. Deus ainda está escrevendo a sua história. Pense na sua vida como um grande livro. Cada dia é uma página, cada ano é um capítulo. Alguns capítulos são cheios de alegria, celebração e conquistas. São aquelas partes que a gente adora reler, que nos enchem de orgulho e felicidade. Mas também existem os capítulos difíceis, aqueles cheios de desafios, de perdas, de lágrimas. Capítulos que se pudéssemos arrancaríamos do livro. Nesses momentos é fácil pensar que a história acabou, que não há mais nada de bom por vir. A gente se sente perdido, sem direção, como um personagem em uma trama sem solução. Mas a grande verdade, a verdade que nos dá esperança, é que nós não somos os autores principais desta história. Existe um autor maior, um escritor divino que segura a caneta, e ele é especialista em transformar o caos em ordem, a dor em propósito e o fim em um novo começo. O que para nós parece um ponto final, para Deus é apenas uma vírgula, uma pausa para um novo parágrafo que está prestes a começar. Vamos pensar em algumas histórias que já conhecemos. Pense em José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, se tornou escravo, foi acusado injustamente e jogado na prisão. Por anos, o capítulo da vida de José foi marcado pela traição, pela injustiça e pela solidão. Ele poderia ter pensado: é o fim. Minha história termina aqui, esquecido em uma masmorra no Egito. Mas Deus estava escrevendo. Cada lágrima, cada dia de espera, cada provação estava sendo usada para forjar o caráter de José, para prepará-lo para algo muito maior. E quando o momento certo chegou, Deus virou a página. José saiu da prisão para se tornar o governador de todo o Egito, salvando não apenas a sua família, mas uma nação inteira da fome. O que parecia ser o fim trágico da sua história era, na verdade, o prelúdio do seu momento de maior glória. No final, ele pôde olhar para seus irmãos e dizer: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E Davi, um jovem pastor de ovelhas, esquecido pela própria família, ninguém o via como um rei, mas Deus viu, Deus o ungiu. Mesmo depois de ungido, Davi passou anos fugindo, se escondendo em cavernas, sendo perseguido por Saul. Quantas vezes ele deve ter se perguntado se Deus o havia esquecido, se aquela promessa era real. Mas cada momento de perseguição, cada salmo escrito na angústia, estava moldando o coração do maior rei de Israel. Deus estava escrevendo um capítulo de perseverança e fé que inspiraria gerações. A sua vida não é diferente. Esse momento difícil que você está passando, essa incerteza que te assombra, essa dor que parece insuportável, não é o fim da sua história. É apenas um capítulo. E talvez seja um dos capítulos mais importantes. Porque é nos momentos de maior dificuldade que o autor da vida revela o seu poder de forma mais extraordinária. É na nossa fraqueza que ele se faz forte. Talvez você esteja em um capítulo de espera. Você orou, pediu e a resposta ainda não veio. Parece que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência. Um grande autor não revela o final do livro no primeiro capítulo. Ele constrói a trama, desenvolve os personagens, cria o suspense. A espera faz parte da jornada. A espera constrói a nossa fé, nos ensina a confiar não no que vemos, mas em quem segura a caneta. Continue confiando, continue acreditando. A sua página vai virar. Ou talvez você esteja em um capítulo de dor, de luto. Você perdeu algo ou alguém muito importante. O seu coração está quebrado. Nesses momentos a dor é tão intensa que parece que nunca mais haverá alegria. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração. Ele é o único que pode pegar os pedaços do nosso coração partido e construir algo novo e ainda mais forte. Ele promete enxugar toda lágrima. Ele promete transformar o luto em dança. Esse capítulo de dor não define quem você é. Ele é parte da sua história, sim, mas não é a história toda. Deus está escrevendo um capítulo de cura e de consolo para você. E se você está em um capítulo de arrependimento, você olha para trás e vê erros, escolhas ruins, caminhos que não deveria ter trilhado. A culpa e a vergonha pesam sobre você. Você pode pensar que estragou a sua história para sempre. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa. O autor da sua história também é o Redentor. Ele é especialista em pegar os nossos maiores erros e o exaloce para sua glória. Ele não apaga o capítulo, mas ele o redime. Ele o usa para nos ensinar, para nos tornar mais humildes, mais compassivos e para mostrar ao mundo o poder do seu perdão e da sua graça. A sua história não acabou por causa dos seus erros. Pelo contrário, ela pode ser um poderoso testemunho do poder transformador do amor de Deus.
Então o que fazemos enquanto esperamos a página virar? Primeiro, confiemos no autor. Entregue a caneta a ele. Pare de tentar escrever a sua própria história com base na sua força limitada e na sua visão curta. Diga a ele: Deus, eu não entendo este capítulo, mas eu confio em ti. Eu sei que os teus planos são bons, perfeitos e agradáveis. Escreva a minha história. Segundo, continue vivendo a página atual com fé, mesmo que seja uma página de dor ou espera. Viva menos para a glória de Deus. Seja fiel no pouco. Sirva aos outros mesmo com um coração doendo. Ore, mesmo sem sentir vontade. Leia a palavra mesmo que ela pareça distante. Cada ato de fé hoje é uma semente que Deus usará para o capítulo de amanhã. Terceiro, olhe para a história maior. A sua história pessoal é parte de uma história muito maior, a história da redenção que Deus está escrevendo para toda a humanidade. E o clímax dessa história já foi escrito. Na cruz, o que parecia a maior derrota da história se tornou a maior vitória. A morte foi vencida, o pecado foi perdoado. Se Deus pôde transformar a tragédia da cruz na salvação do mundo, o que Ele não pode fazer com o seu capítulo difícil? Não se compare com os outros. Não olhe para o livro de alguém e deseje o capítulo que a pessoa está vivendo. Você não sabe o que ela passou nos capítulos anteriores e não sabe o que Deus está planejando para os próximos. Foque na sua própria jornada com o autor. Lembre-se, um bom livro tem reviravoltas, tem suspense, tem momentos de tensão. São esses elementos que tornam a história emocionante e o final gratificante. Se a sua vida fosse só uma sequência de dias fáceis e previsíveis, que tipo de história seria essa? As dificuldades que você enfrenta hoje estão adicionando profundidade, coragem e resiliência à sua narrativa. Um dia, você vai olhar para trás e entender como cada peça se encaixou perfeitamente no plano de Deus. Vai ver que o capítulo que mais te fez chorar foi o que mais te aproximou do autor. Então, não desista no meio da história. Não feche o livro achando que já sabe o final. Deus ainda tem muitas páginas em branco para preencher com a sua graça, com o seu amor e com o seu poder. O melhor ainda está por vir. Ele está preparando um final que é infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Confie nele. Ele é um bom pai e um escritor perfeito. A sua história está em boas mãos. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa se lembrar de que sua história ainda está sendo escrita. Deixe um comentário me contando como Deus tem escrito a sua jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens de esperança como esta. Um grande abraço e até a próxima.